Olá, muito... Deixa eu só esperar aparecer aqui a tela, né? Você colocar minha... Opa, pronto. Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, fazendo esse ciclo de reflexões sobre os temas mais relevantes do terceiro setor na atual conjuntura que nós estamos vivendo. É realmente um momento extremamente desafiador, mas também tem nos trazido muito empenho, muita dedicação, superação e principalmente também eu acho que uma motivação para uma união maior entre as organizações e o nosso próprio segmento, né? Eu queria dizer mais uma vez que é uma satisfação muito grande para a Comissão de Direito do Terceiro Setor receber aqui o mestre, né? A gente costuma deixar isso sempre muito claro. Olha, está aqui o livro do nosso mestre. Óbvio que as outras edições também do livro Terceiro Setor e Tributação é extremamente importante para quem atua no segmento, mas eu gostaria de falar um pouquinho do NEPATS. O professor vai poder detalhar melhor para vocês, mas o Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas no Terceiro Setor, o NEPATS, é um grupo extremamente de referência nacional em terceiro setor, extremamente relevante para nós. A doutrina do terceiro setor, ela tem sido extremamente enriquecida com os trabalhos produzidos pelo NEPATS, em especial as questões de tributação, que são onde a gente tem os maiores desafios, né, do terceiro setor, são nos aspectos tributários. A gente também tem outros desafios institucionais, de governança, a gente tem no aspecto trabalhista, que é o que vai ser detalhado aqui hoje, o aspecto previdenciário, mas a gente vê no cenário e no berço ali do NEPATS muito conteúdo que a gente usa como referência, não só em pareceres, não só em consultas, mas também nas peças que a gente constrói, nas peças processuais, e acho que até como referência nacional de terceiro setor no Brasil e também para fora do país. Então, o NEPATS tem sido um instrumento para nós, operadores do direito, indispensável para quem atua no terceiro setor. Então, eu queria agradecer pela oportunidade que o professor José Eduardo Sabo Paes tem nos dado. Esse é o segundo ciclo de eventos sobre o terceiro setor com a visão da academia, mas óbvio que um aspecto também muito prático. E a gente espera, sim, poder estar à altura aí de todos os palestrantes que vão estar enriquecendo mais ainda e habilitando ainda mais tudo aquilo que vem sido debatido até agora, tá bom? Então, eu gostaria só de dar essa introdução. Para nós, da Comissão de Direito do Terceiro Setor, é realmente um privilégio. O professor não vai se cansar de ouvir isso, porque realmente para mim é uma honra muito grande. Eu queria agradecer imensamente a toda a equipe da OAB de São Paulo, a equipe do Cultura e Eventos, a equipe da Secretaria Executiva, principalmente o nosso presidente, o nosso vice-presidente e toda a estrutura que a OAB tem nos dado para que a gente possa disseminar esse evento e poder levar conhecimento técnico e de qualidade para os rincões do nosso país. E um dos termômetros que a gente tem é a própria participação aqui hoje. Então, a gente tem gente de Minas Gerais, a gente tem gente em Mato Grosso, a gente tem gente em Brasília, São Paulo. Então, é muito importante a gente também ter esse mix de sotaques, né, e de realidades para que a gente possa também trazer tantos cenários diferentes do terceiro setor no país. Muito obrigada mais uma vez. Queria passar a palavra ao meu mestre, o professor José Eduardo Sabo Paes. Muito obrigada. Bom dia, doutora Ana Carolina Carreño. Bom dia a todos os colegas. Realmente é muita satisfação estar aqui nesse momento com todos vocês e com todos vocês que nos escutam e que nos veem. É incrível, mas cada vez mais se faz necessário trabalharmos com democracia participativa. Não há Estado de direito democrático em que não haja a participação das pessoas, a harmonia das instituições. Estamos precisando muito. Equilíbrio entre os poderes e o momento em que se discute temas dessa relevância aqui em São Paulo, aqui em Brasília, aqui em Paracatu, aqui em Mato Grosso, aqui em diversos locais,
é excelente. Só tem uma palavra inicial de agradecimento. Agradecimento ao AB de São Paulo, aos nossos dirigentes, a você, Ana Carolina, a comissão do terceiro setor, que tem disponibilizado esse espaço para nós, da Universidade Católica, para nós do UNEPAD. Não há dúvida nenhuma que os nossos apoiadores, a Fundação José Parnaíba, a Fundação Banco do Brasil, a Faculdade Brasília e tantos outros, a Escola Aberta do Terceiro Setor, estamos felizes por essa oportunidade. E quero deixar claro que hoje será um dia especial, até porque hoje qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação nesse momento de pandemia é com a segurança jurídica. O terceiro setor precisa de segurança jurídica. Ele é um ator importantíssimo, não só nesse momento, como no momento posterior dessa pandemia. Até porque tudo que fazemos como entidades sem finalidades lucrativas, mas que precisamos ter superávit, requer um fôlego, requer análise de custos e de eficiência. Estamos sentindo, claro, cada um de nós como família, cada um de nós como instituição, estamos sentindo esse momento. Nós precisamos de fôlego. Né? E é claro que o Luigi, que vai ser aí o nosso primeiro palestrante, vai nos ajudar muito com isso, com essas reflexões nesse momento, em que é um momento, posso até dizer assim, emergencial. Tá? Nós temos que ter muita tranquilidade com esse momento. Até porque o Congresso Nacional e o Poder Executivo têm se debruçado sobre alguns assuntos. Né? O Poder Executivo foi, posso dizer assim, que obrigado pelas circunstâncias de editar determinadas medidas provisórias, não é, Vanderlei? A gente pode destacar aqui a medida provisória 927, que o Supremo já acabou agindo, né? E que o Vanderlei Viana, que é um craque, viu, Ana? Ele é um craque, ele vai poder tratar isso para a gente, até com repercussões de posicionamentos do Supremo com relação a essa relação trabalhista. Agora, posso adiantar, né, Ana Carolina, que relação trabalhista está do lado da relação previdenciária. Né? E relação previdenciária tem muita ligação hoje. Né? Nós vivemos uma situação em que há um protagonismo dos hospitais, dos aparelhos de saúde como um todo, em todos os níveis, há um protagonismo dos agentes de saúde ou que atuam nesse sistema de saúde. Eu tenho conversado muito com todos esses segmentos aqui em Brasília e nessa região central do Brasil. Nós vivemos hoje um momento em que os intensivistas e todos os que trabalham para manter as enfermarias e as UTIs em funcionamento precisam de um atendimento especial. E esse atendimento se dá não só nas relações trabalhistas, como nas relações previdenciárias. Né? E foi excelente, viu, o convite que a Comissão Terceiro Setor fez aí o Sebastião Faustino para estar aí com a gente. Quero dizer que estou muito feliz com esse momento, entendendo que esse momento é um momento que vai se alongar, tá? E que a responsabilidade de cada um, a responsabilidade de todos é importante, não só no comportamento, mas como na verificação dos atos, né? Que vai envolver ações, vai envolver prestação de contas e outros tantos aspectos. E quero dizer, Ana, que não poderia haver ninguém melhor do que a Juliana para moderar esses trabalhos. A Juliana, para que fique claro, é a nossa coordenadora executiva da edição dos nossos livros aí do NEPATS, que nós temos já uma coleção com 10 volumes. E veja bem, ela do centro de Minas Gerais, tá? De uma das cidades mais grandiosas, né? Poxa, falei bem, Paracatu, né? De Paracatu para o Brasil, ela tem trazido a experiência dela como dirigente da seccional da OAB, como advogada trabalhista, vai moderar esses trabalhos. Tá? Não sei se falei bem, mas paro por aqui para que a Juliana tome a palavra. Bom dia a todos, bom dia, professor, pela deferência, né? Estamos aqui em Paracatu, Minas Gerais, e não poderia deixar de agradecer aqui a Ana Carolina, né?
a OAB de São Paulo por estar oportunizando, né, tratar de temas tão relevantes como nós já iniciamos, né, um ciclo de palestras que aconteceu no dia 4 e dia 5, e dando sequência, né, a essas discussões que são extremamente relevantes no nosso contexto atual. Hoje nós iremos tratar aí, né, das questões dos reflexos trabalhistas e previdenciários que decorreram aí dessa pandemia, né? Quais são os reflexos que isso vai acarretar, né? O que o terceiro setor pode fazer para contribuir, se isso vai refletir de forma positiva ou negativa para as entidades do terceiro setor, né? E nessa condução do trabalho, a Ana Carolina já colocou, né, nós temos aí à nossa frente, né, o nosso espelho, o professor Eduardo Sabo Paz, para quem não conhece, né, ele é procurador aí do Ministério do Distrito Federal, né, é doutor em Direito Constitucional pela Universidade Complutense de Madrid, da Espanha, é professor, né, do mestrado, do programa de mestrado da Universidade Católica de Brasília, no qual ele desempenha um papel há vários anos, né, com publicações, com incentivo aos discentes, né, nessa pesquisa. Nós temos muitos discípulos aí, né? O reflexo disso, professor, é o nosso grupo de pesquisa que é atuante, né? Nós já temos aí 10 livros publicados, artigos extremamente relevantes. Nós temos aí a revista NEPAT, que nós temos publicações periódicas aí, a semestrais, né, que nós temos colaboração de várias outras instituições que também nos apoiam, que também nós apoiamos, né, e sem contar o trabalho que a gente desenvolve com seminários, auxiliando de uma certa forma as instituições do terceiro setor. O professor também, né, é autor de várias obras, entre elas aí a Fundações, Associações e Entidades do Terceiro Setor, que está na sua 10ª edição, que a doutora Ana Carolina mostrou, e que nosso amigo, né, Vanderlei também está mostrando aí. Eu falo que nós colocamos, né, que é a Bíblia do Terceiro Setor hoje. A referência, professor, tá aqui nosso agradecimento, que é a referência do Terceiro Setor hoje, estamos José Eduardo Sabo Paz, né? Isso, todos os estudos que são realizados, né, todas as pesquisas que são realizadas, o senhor está envolvido. Isso mostra que o senhor é um conhecedor e consegue transmitir esse conhecimento a todos nós, né, e nos auxilia nessa busca constante do aprendizado, nessa busca constante de melhorias, né? Isso a gente fala do aspecto, tanto no aspecto como pessoa, né, como professor, como conhecedor do tema. Não poderia deixar de agradecer novamente, como a Ana Carolina já agradeceu. Obrigado pela atenção e pelo carinho de todos. E nessa manhã, né, nós teremos 3 grandes colegas aí, eu falo colegas, que irão tratar dessa temática aí, né, que é das medidas emergenciais trabalhistas e previdenciárias nas relações laborais. Para facilitar, né, nós dividiremos isso aí em 3 painéis, propriamente dito, né? E o primeiro deles, nós teremos aí a grande participação do Luiz Braga, né, que é professor de pós-graduação das instituições adventistas do ensino superior, né? É advogado especialista em direito empresarial e pós-graduado em tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, né? Tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? É mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, é autor de várias obras aí na área de terceiro setor e tributação, e desempenha aí ainda hoje um papel fundamental, né, como advogado-geral na América do Sul das instituições ligadas à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também está conosco nessa manhã, né, o Vanderlei José Viana, que é advogado, né, atuante nesta área, né, principalmente aí, ou seja, praticamente ligado às entidades do terceiro setor, é advogado aí da Associação Nacional das Instituições Educacionais Adventistas do Sétimo Dia, e é mestrando em Direito pela Universidade Católica de Brasília. E também, né, não poderia deixar de falar do meu amigo aí, meu amigo Sebastião Faustino de Paula, que é professor universitário de Direito Previdenciário
Direito Tributário, é procurador federal, é mestre em Direito aí pela Universidade Católica e doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Porto, em Portugal, e também, né, é estudioso do direito previdenciário com publicação de várias obras e vários livros. Então, nesta manhã, nós temos 3 pessoas extremamente competentes para tratar dessas questões aí, né, relativos às medidas emergenciais que surgiram aí, né, e que geram reflexos na esfera trabalhista e na esfera previdenciária. Eu gostaria aqui, né, de, em primeiro momento, convidar o professor, doutor Luiz Braga, para falar com a gente um pouquinho aí, né, sobre essa questão, como o professor Sabo introduziu, né, quais são as medidas aí, né, as medidas legislativas, né, que foram publicadas agora e que isso vai gerar ou gera uma segurança jurídica aí ao terceiro setor. Quais são as mudanças ocorridas na atualidade no terceiro setor que linka aí com ou seja, que tem influência direta na finalidade social, né? Ou quais são os impactos que a Covid vai afetar aí, né, na prestação de serviços dessa entidade do terceiro setor. Então, com você, Luiz, a palavra que você traga para nós aí, essas questões relacionadas aí à segurança jurídica e o terceiro setor em decorrência dessas mudanças trabalhistas ocorridas no Brasil na atualidade. Obrigado, doutora Juliana. Bom dia a todos. Eu quero dizer que é bom ouvir a doutora Juliana, mas é uma pena a distância por não ter trazido pão de queijo de Paracatu para nós, né? Todo ano, quando eu vou a Belo Horizonte visitar minha família, eu necessariamente preciso parar em Paracatu e, por uma questão de não fazer merchandising do local, eu posso indicar para quem quiser depois, viu? O local, que a Juliana provavelmente conhece. Bom, primeiramente, bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. E é um ponto, eu quero agradecer à Ordem dos Advogados da Secção São Paulo, né, pelo carinho com quem tem nos recebido, desde a equipe técnica, a doutora Ana Carolina, que tem nos recebido como se fôssemos da casa, né? Obrigado pelo esse carinho, por toda essa atenção. Quando a gente fala de terceiro setor, a gente não pode confundir todo esse ambiente favorável que nós temos aqui, toda essa orientação e toda essa casa onde a gente se encontra, que é na obra do professor José Eduardo Sabo Paes, com a realidade que nós temos, por exemplo, dentro do Congresso Nacional. É muito comum nós temos uma lei nova que foi toda idealizada para o segundo setor, toda idealizada para as empresas. E, de repente, a gente se faz a pergunta, peraí, onde nós entramos aqui? Ou nós entramos aqui? Isso se refere a nós? A lei geralmente não nos menciona, não regulamenta a nossa atividade, não nos isenta de participar, nem diz que nós participamos. E aí, para onde fica o terceiro setor? Para as instruções normativas. Eu não estou pedindo a licença, devido à vênia aqui do professor Sebastião, do doutor Sebastião, a gente sabe que muitas vezes a Receita ela vai tratar de aspectos contábeis, ele vai tratar aspectos de apuração. E muitas vezes o terceiro setor começa a se perguntar, para dizer, eu estou ou não nessa lei? Eu faço parte ou não desse, às vezes até do benefício. Às vezes aí vem um programa de parcelamento. Nós temos direito ou não? Nós tivemos uma discussão na sexta-feira passada numa live. Veja, o terceiro setor tem direito ou não à recuperação de empresa? Essas coisas, a gente fica perdido. Aí depois a gente fica... Depende da jurisprudência. Vocês imaginam que loucura é, às vezes, gerir uma instituição, como a instituição para a qual eu trabalho, que tem 45 mil empregados para servir as pessoas. Então, uma mudança, por mais simples que seja, ela desencadeia a mudança em 45 mil famílias que trabalham hoje para o terceiro setor, em hospitais, escolas, assistência social.
E veja, nós nunca fomos tão demandados como agora. E, de repente, você se depara com um ambiente em que nós não temos segurança. Começa pela doutrina. Você veja, o professor Sábio está aqui, ele se dedica muito a isso. Mas hoje, se ele parasse de se dedicar a isso, eu me pergunto, qual é a referência doutrinária que nós íamos ter? Todo ano, na atualização da obra dele, ele tem que aguentar uma via sacra de todos nós dizendo, professor, não desista, professor, capriche, professor, se dedique. Por quê? Porque a gente sabe que é uma referência. Então, o terceiro setor, ele está passando por uma crise de insegurança jurídica que não é nova, né? E, de repente, os julgamentos do Supremo, que deveriam vir nos trazer isso, nos deixou agora num limbo total. Então, uma parte está em vigor, outra parte não está, uma parte é contrapartida, outra parte não é. E aí, no meio dessa confusão toda em que a gente buscava uma certa segurança, aí veio esse vírus, né? Eu não vou nem entrar no mérito do que é a doença em si, eu vou entrar no mérito de como as soluções vieram. As soluções todas vieram para nós, né? E mais uma vez, ou seja, num momento como esse, é perceptível como o Estado brasileiro bebe tanto no terceiro setor, mas ainda não considera o terceiro setor. Eu acho que um pouco isso é uma falha nossa também, não estou falando falha deste grupo, porque esse grupo se esforça muito para investir nisso, mas é uma falha nossa como instituição, né? Veja, nós organizamos aí o FONIF, e ele tem feito o trabalho dele, mas a gente precisa fazer muito mais para mostrar para as pessoas, mostrar para a população a importância e a relevância do terceiro setor. E principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, de crise, no momento de crise do Covid, por exemplo, nós temos uma carreta numa das nossas instituições, e qual é a função dessa carreta? É levar para refugiados ou para vítimas de doença ou para esses hospitais de campanha um apoio para lavar roupa e comida. São coisas que a gente não para pensar, mas, por exemplo, quando acontece uma catástrofe, como aconteceu em Mariana, por exemplo, nós estávamos lá com uma mega estrutura, sabe para quê, gente? Para lavar roupa. É uma carreta com máquinas de lavar roupa. Aí vocês falam, puxa, eu nunca pensei nisso. Por quê? Porque quem está vítima de uma catástrofe, de uma enchente, de barro, de sujeira, o que ele mais quer é limpar as coisas dele. São coisas simples que a gente tem que parar para pensar que o terceiro setor é exatamente no momento de crise que a gente precisa de mais segurança para poder agir. Então, vocês vejam, quando a gente fala na questão trabalhista, quando veio a mudança, eu vou começar pelo e-social, né? Quando o e-social veio, foi a grande pergunta. Onde nós entramos no e-social? Nós entramos no e-social? Voluntariado. Como isso vai funcionar? Como vai ser essa estrutura? E aí foi dito para nós, vocês entram. Ok, nós entramos. Entra como? Quando nós vimos o tamanho do projeto, nós falamos, vamos ter que investir nisso. Então, veja, uma grande parte do dinheiro de fazer a obra social naquele período teve que ser desviado para a preparação e a estruturação para preparar para o e-social. Tudo feito, tudo pronto, o Estado vai lá e diz, não, nós não vamos mais usar o e-social como a gente ia. Mudou. Esvaziou o projeto. Ou seja, os milhões de reais investidos da área social, de saúde e de educação foram perdidos porque nós não vamos usar mais a totalidade dos softwares. Todos os treinamentos, aquela loucura, foi esvaziado. Muito bem. E isso já gera para nós uma dificuldade grande. E aí agora nós tivemos a reforma trabalhista. Foi feita uma série de mudanças e uma série de adaptações, e aí a gente ficou feliz em alguns aspectos, porque nós pudemos contratar mais pessoas, e aí foram contratadas mais pessoas, etc. E aí agora nós começamos a ver uma insegurança jurídica. Veja, eu não vou nem falar das medidas provisórias, porque elas vêm, a gente gasta uma grande quantidade de dinheiro e de tempo da atividade fim do terceiro setor para nos adaptarmos ao que vem, e aí vem uma decisão e caça. Vem a questão e modifica. Veja, eu não estou entrando no mérito das questões.
Eu estou dizendo que como é caro para o Estado, para o Brasil, como país, como nação, manter essa questão do terceiro setor. Gente, uma coisa que vocês... eu me lembro bem, quando eu fiz uma pesquisa, ainda no mestrado, da tributação transnacional, e nós estudamos com muito cuidado o critério para se avaliar um país, em questão de investimento, em questão de segurança tributária, e o posicionamento, a relação do Poder Judiciário com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, essa segurança jurídica proporcionada pelo Estado, ela é um critério de avaliação do país. Ela é um critério de avaliação dos investidores, é um critério de avaliação dos doadores, o que é muito relevante, é um critério de avaliação dos doadores. O Brasil perdeu muitos doadores em razão da insegurança jurídica que nós estamos vivendo. Né? E aí a gente se depara com esse critério de avaliação e a gente está prejudicado por isso. Então, veja, por exemplo, o que aconteceu agora, esses dias, agora, eu vou colar para vocês aqui no chat aqui, o número do processo, para que vocês possam ler depois. Eu vou botar aqui, peraí, vou mandar para todo mundo aqui. Pronto. Para que vocês possam acompanhar esse processo depois. Bom, o que o TST decidiu agora? Veja, a lei, né, a lei que trata da reforma trabalhista, ela diz abertamente que se aplica aos contratos vigentes. Ok, o que nós fizemos? Aplicamos todas as regras aos contratos vigentes e foi uma mudança geral, 45 mil contratos de trabalho, isso eu estou falando só de um grupo de instituições pequena. E fizemos toda a alteração e tudo foi colocado, um desgaste, um investimento, treinamento com os RHs, com o departamento pessoal, mudança no software de folha de pagamento. É porque quem está assistindo a gente, e, por exemplo, pode ter estudante de direito, podem ter alguns advogados que trabalham só no litígio em si e não se familiarizam um pouco com a operação. Eu queria dizer para vocês, colegas, estudantes e gestores, que o custo é muito alto de alterar uma linha de programação dessa. A customização de alterar tudo isso, de mudança, pode ter donos de escritório de contabilidade ou contadores que estão assistindo a gente, eles sabem do que eu estou falando. Eles sabem quanto custa uma mudança dessa na própria formação do contador. Não é? Porque o advogado, ele erra, ele pode aditar a inicial, mas o contador, se ele errar num lançamento, se ele errar, ele pode dar um prejuízo tributário para a empresa, que depois, para a instituição, que depois é difícil de voltar atrás. Né? A atividade do contador nessa questão de apuração e na contabilidade digital, ela é mais cruel do que do advogado. Não é? Ela é mais cruel do que do advogado. E aí o TST vem agora, depois de todas essas alterações que nós fizemos, num voto por maioria, ou seja, a discussão ainda está intensa em uma turma do TST, e ele diz que a lei não pode incidir nas relações contratuais em curso, sob pena de violar o ato jurídico perfeito, salvo quando sobrevenha a norma mais favorável. Eu não estou entrando aqui no mérito jurídico da questão, porque hoje o meu desafio aqui é falar de insegurança jurídica. Olha a insegurança jurídica. O Congresso Nacional aprova uma lei, vota, o presidente sanciona, e agora nós estamos aqui diante do Poder Judiciário alterando uma questão que é essencial. Qual foi a consequência disso? Ontem eu participei de um debate com dirigentes do Brasil inteiro sobre a questão dessa decisão. Sabe qual foi a ideia que mais se fortaleceu? Bom, temos que iniciar um processo de despedida dessas pessoas. Vamos rescindir os contratos. Veja, uma decisão do TST, ela necessariamente já gera uma expectativa. É claro que isso não foi aprovado por todos, nem todo mundo concordou, mas vocês percebem as ideias que começam a aparecer? E por que começam a aparecer? Vocês podem dizer, não, são insensíveis. Não, não são, não é uma questão de sensível ou insensível. Tem um elemento do terceiro setor que é essencial. O terceiro setor trabalha com orçamento
E ele vai, como a finalidade é social, ele vai no limite, porque se ele gasta tudo que ele recebe, ele vai ajudar 30, 40, 100, 200, 1000 pessoas a mais. Então, não sei se vocês se lembram do filme A Lista de Schindler, quando no final ele começa a perceber que o anel que está no dedo dele poderia ter salvado 5 vidas. Quando ele começa a perceber que o carro dele podia ter salvado 30 vidas. A aflição que ele fica, quando ele começa a perceber que o dinheiro que estava na mão dele ali naquele momento, que o patrimônio que estava na mão dele, poderia salvar outras vidas. É o que acontece no terceiro setor das instituições sérias. A gente olha para o orçamento e nós não vamos pensar, vamos fazer uma reserva, né? Vamos fazer uma reserva aqui para poder, caso haja uma mudança na legislação, alterar, ou fazer uma alteração do sistema, ou fazer uma alteração. Isso não existe na mentalidade do gestor do terceiro setor. Veja, por mais que hoje o jurídico tenha orientado, a gente tem feito isso, mas é angustiante, porque às vezes o dirigente chegou para mim essa semana, falou, Luiz, você fez aí uma reserva para nós de emergência, de alguma mudança legislativa, mas agora nós vamos precisar dessa reserva, porque nós precisamos ajudar mais pessoas ali. Eu digo, amigo, mas você vai mexer na reserva, isso é... Entende? Essa insegurança jurídica para nós é muito ruim. Essa decisão do TST, ela nos colocou em clima de pânico. E aí agora vem alguns estados, para acabar de piorar esse momento de insegurança jurídica que tem reflexo direto sobre a nossa folha de pagamento, e vem alguns estados e dizem assim, olha, como vocês podem reduzir salário, nós agora vamos reduzir as verbas de vocês também. Vamos reduzir as verbas de vocês em 30%. Eu falei, mas não reduza, porque agora, exatamente em razão da crise, é que nós tivemos que aumentar ainda mais. O nosso custo não diminuiu, o nosso custo aumentou muito. Porque agora a operação de rua da assistência social, por exemplo, tem o custo da máscara, tem o custo do afastamento desses empregados, tem uma série de regras. Então, eu não consigo reduzir o salário de todo mundo linearmente. Eu estou na área de saúde, de assistência social, cheio de pessoas afastadas que eu não posso mexer no salário delas. Eu estou com uma... Então, essa visão tacanha e superficial, né, é uma visão não profunda dos desafios do terceiro setor. Ou seja, pensar o terceiro setor como uma empresa é uma coisa muito ruim na cabeça dos gestores, na cabeça, às vezes, do Poder Judiciário, na cabeça, às vezes, do próprio Poder Legislativo. Porque o terceiro setor, ele existe para servir. E aí, sempre que eu falo isso, alguns dizem assim, não, mas essas associações têm uma série de privilégios. Amigo, para isso existe a Receita Federal do Brasil, que tem excelentes auditores fiscais, que conhecem meu procedimento, tem que fiscalizar e autuar. Está aí, ó, o SPED está aí, né? O E-Social, e tem aí todas as declarações digitais que nós temos que fazer, os livros digitais. Nós estamos aí para fiscalizar e acabar com quem eventualmente está desviando isso. Nós estamos falando aqui de instituições sérias. Então, eu queria terminar a participação desafiando cada um de vocês a usarem os contatos de vocês, falarem com os parlamentares que a gente conhece, ou seja, falar mais do terceiro setor. Veja, no Poder Judiciário, discutir isso, escrever artigos, participar conosco do NEPATS, ou seja, divulgar as obras que nós estamos fazendo, participar escrevendo também, porque o nosso desafio como advogados é mostrar a realidade, a peculiaridade dessas entidades e do papel consciente que elas ocupam dentro da nossa sociedade e do prejuízo que seria para nós vivemos essa insegurança jurídica, porque para nós aqui é a mesma realidade que Schindler passou. Cada vez que a gente vê uma redução dessa, a gente não olha para o orçamento e diz, olha, o governo de São Paulo diz que vai reduzir 30% dos repasses para nós. Enquanto o governo de São Paulo olha para uma diminuição do repasse, a gente olha para o número de vidas que vai deixar de ser atendida. A gente olha para o número de pessoas que vai deixar de ser... Vocês não imaginam a angústia de quem está lá na base quando recebe uma notícia dessa. Né? Bom, se não tem outra coisa para fazer, tudo bem, todos nós estamos passando por a crise, a gente entende. Mas não faz sentido você diminuir da linha de frente para ganhar a guerra.
né? Não tem como diminuir o número de soldados e ganhar a guerra com uma doença como essa e todo o apoio que o terceiro setor está fazendo. Agradeço a sua participação e estou à disposição para as perguntas aí no final. Ei, Luiz, muito obrigada aí pela sua participação, né? Gostaria de registrar aqui a presença conosco, professor, da Associação Paulista das Fundações, aí, da pessoa da presidente, doutora Silvia Cunha Bueno, e da Nicole, que está conosco aqui, nos acompanhando. O que o Luiz colocou aqui é extremamente relevante hoje, e a gente tem que levar em consideração ainda que as instituições maiores ainda contam com o apoio de uma assessoria, né? E esses reflexos aí acabam impactando ainda de forma mais grave as instituições pequenas que desenvolvem trabalho de frente na linha de assistência social, com criança, com a violência doméstica. E essas instituições que não têm um apoio, né, não têm uma assessoria jurídica, que não têm um acompanhamento, têm sofrido aí, né, cada vez mais com essas mudanças, com essa insegurança jurídica, e acaba, por sua vez, acabando de desviar aí da própria sua finalidade social, porque ela não consegue atingir seu objetivo. Imagina só uma instituição que recebe verbas única e exclusiva da administração pública. Ela desenvolve um trabalho com a saúde. Se for reduzido, como é que ela vai fazer? Então, a gente tem umas questões que isso, né, essa situação atual tem atingido de forma significativa as instituições do terceiro setor, principalmente essas instituições sérias, como você colocou, que desenvolvem esse trabalho, e essas instituições menores, que acabam dependendo unicamente das doações, né, como você colocou aí, as doações têm diminuído de forma significativa, e essas instituições, às vezes, estão tendo dificuldade, nesse momento, de realizar, de cumprir sua finalidade social. Juliana, tem a menor dúvida que hoje o terceiro setor ele vai ser necessário para a reconstrução da garantia dos direitos sociais, dos direitos fundamentais. Os nossos governantes, os nossos executivos, de prefeito, a governadora, a própria presidente da República, têm que ter a consciência de que as políticas públicas vão continuar a ser exercidas com mais eficiência pelas entidades do terceiro setor. Pelas pequenas, já que a gente tem um número de mais de 800 mil, segundo o mapa do terceiro setor, vão continuar com esse protagonismo. E as grandes, mais ainda, não há dúvida nenhuma. Até a razão pela qual, pela preocupação de grandes, hoje eu posso dizer, entidades, né, de FONIF, a Associação Paulista de Fundações, aqui presente, que nós temos que se unir e ser muito firmes no sentido de rechaçar qualquer diminuição de custos, porque a nossa eficiência, a nossa eficácia é muito maior. Ok, professor, muito bem colocado essa questão, e nós sabemos que nós teremos, né, nós que estamos nessa pesquisa constante, nesse estudo constante, nós teremos grandes desafios aí, né, por vir. E acho que cabe a cada um de nós, né, desenvolver esse trabalho, buscar desenvolver, tentar auxiliar da forma possível, né, essa atividade social, essa atividade auxiliando essas entidades, de uma certa forma, seja através de um estudo, seja através de um auxílio direto, né. Mas essa questão, né, como o Lídio colocou, além da insegurança jurídica que vem acarretando, né, com essas medidas, a gente tem também aí agora que essas mudanças legislativas, né, como o professor aí, né, doutor Vanderlei fala, nessa pandemia jurídica, né, ela tem trazido aí grandes reflexões, né, importantes aí para o terceiro setor, né, de uma forma geral. A gente tem aí, né, algumas medidas emergenciais que foram editadas aí, e estão aí gerando inúmeras discussões, e nada melhor, né, pessoa melhor para falar disso, para falar desse tema conosco aí, que é o Vanderlei Viana, que vai tratar do tema aí das medidas emergenciais trabalhistas, né, promulgadas durante a pandemia, né? Quais são as principais medidas que foram tomadas? Quais são os principais reflexos, Vanderlei, que isso trouxe aí, né? Essa pandemia legislativa, como você coloca,
Você poderia tratar para nós aí esse tema de grandes discussões, né, de grandes debates hoje, não só no mundo acadêmico, mas junto aí aos tribunais superiores. Ok, mais uma vez bom dia, doutora Juliana, doutora Ana Carolina, doutor Sebastião, doutor Luíde, e o craque, né, o Messi do terceiro setor, que é o doutor Sabo, né? Ele fala que eu sou craque. Craque é ele, é o Cristiano Ronaldo, né, do terceiro setor. Então, doutor Sabo, ele deu um dado bem interessante aí, né, que o mapa do terceiro setor identificou hoje no Brasil 800 mil entidades, né? Hoje não se fala mais ONG, né, doutor Sabo? Fala-se OSC, Organização da Sociedade Civil. Doutor Sabo, como nós já estamos com mais de uma centena de participantes, ele que é o autor da Bíblia, né, do terceiro setor, eu brinco com o Luíde, né? Se você não tem esse material, nós vamos trocar você de setor. Vamos lá, né? Todos nós que estamos aqui nessa live, nós somos alunos, discípulos, né? Ou já fomos ou somos, mas continuamos sendo discípulos do Dr. Sabo, porque ele é o coordenador geral do NEPATS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas do Terceiro Setor da Universidade Católica de Brasília. Você pode acessar, depois o Dr. Sabo vai passar aí, é nepates.com.br, muito bom também. E o NEPATS acabou de fazer um termo de cooperação com o FONIF. O FONIF é o Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas. Essa é a última pesquisa que o FONIF fez e identificou 11 mil, doutor Sabo, 11 mil entidades que são certificadas, que são as conhecidas como filantrópicas. Então, no universo de OSCs, a gente tem cerca de 800 mil, mas 11 mil são essas que estão aqui. As Santas Casas de Misericórdia, os hospitais filantrópicos, as escolas católicas, adventistas, batistas. E esse setor, só o setor filantrópico, emprega 2,5 milhões de trabalhadores no Brasil. E a grande parte deles são considerados trabalhadores essenciais, que estão na linha de frente. E o impacto do que a Juliana fala, né, que eu chamo de pandemia legislativa. Na verdade, eu fiz uma breve pesquisa. Desde que começou, vocês sabem que o primeiro caso de coronavírus foi identificado no comecinho de dezembro de 2019, mas notificado à Organização Mundial da Saúde no último dia de dezembro de 2019. E aí nós passamos todo aquele janeiro e veio a primeira norma do Ministério da Saúde, a portaria número 188, no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro foi a primeira norma federal a respeito do coronavírus. E de lá, desde o dia 3 de fevereiro até ontem, dia 16 de junho, pela minha pesquisa, são 366 normas só no nível federal. Então, nós temos aí, além das normas no nível estadual, no nível distrital, nos níveis municipais, tratando da pandemia, além de uma série de ações dos sindicatos, dos ministérios públicos locais, das câmaras legislativas e câmaras de vereadores e outras normas que afetaram o setor. Então, por isso que realmente é uma pandemia legislativa. Uma média de quase 3 normas jurídicas relativas ao coronavírus por dia, 2,77 normas jurídicas por dia. O pessoal brinca, doutor Sabo, que os advogados eles seriam substituídos, né, pela inteligência artificial. Quero ver agora, né, essa dificuldade, como o Luiz fala, nós nunca fomos tão demandados como estamos sendo agora. Mas dessas 366 normas, as que impactaram mais foram aquela primeira medida do Ministério da Saúde, que declarou emergência pública, depois veio aquela muito conhecida Lei 13.979, de 2020, que ela estabeleceu o isolamento, a quarentena, e ali já tinha uma norma trabalhista também. Ou seja, quem está em isolamento e quem está em quarentena, isso é falta justificada. Olha só, isso é falta justificada. Então, mas ali nós estávamos no comecinho de fevereiro e a gente já via na mídia o próprio então ministro da Saúde já clamando para que a Organização Mundial de Saúde reconhecesse que a epidemia, na verdade, era pandemia, ou seja, né, uma epidemia de nível mundial,
e a Organização Mundial de Saúde, então, no dia 11 de março de 2020, decretou a pandemia. E aí veio, já em março, no dia 20 de março, o decreto legislativo que estabeleceu calamidade pública no Brasil até o dia 31 de dezembro deste ano, 2020. Então, estamos aí nesse decreto. E aí, então, na sequência, ainda em março, no dia 22, veio a medida provisória 927, 2020, ela estabeleceu o quê? A 927, e eu tenho vários colegas nossos que trabalham comigo, com o Luiz, que ajudamos e trabalhamos muito nessas medidas, ela estabeleceu o teletrabalho, como ficaria, o empregado poderia trabalhar da sua casa, no home office, né, que eles falam, a antecipação de férias também estabeleceu, você poderia antecipar as férias individuais do seu empregado, você poderia também conceder férias coletivas, você poderia antecipar feriados, você poderia criar o banco de horas, que era algo que a reforma trabalhista já estava trabalhando, mas tínhamos muitas dificuldades. E, em seguida, veio a irmã gêmea da MP 927, que é a medida provisória 936. Então, a medida provisória 936, ela impactou muito o terceiro setor também. Por quê? Ela estabeleceu redução de jornada proporcional, né? Você reduz a jornada, consequentemente reduz o salário. Você pode também suspender o contrato de trabalho temporariamente. Então, veja só, até ontem, eu ainda consegui a informação do Ministério da Economia, até ontem, quase 11 milhões de trabalhadores foram afetados pela medida provisória 936, ou seja, ou eles tiveram redução de salário, ou eles tiveram suspensão do contrato de trabalho. A medida provisória estava sendo votada ontem à noite, ainda na Câmara dos Deputados. Eles estão prevendo, o governo já tem um decreto também para postergar, porque você poderia, em 60 dias, suspender o salário, suspender o contrato de trabalho, e em 90 dias você poderia reduzir o salário. E eles estão pretendendo levar isso até o fim do ano, porque realmente os casos, ainda nós não baixamos a curva, né, da contaminação. Então, imagina, você tem no Brasil 32, 33 milhões de empregados trabalhando com carteira assinada. E tem 11 milhões que foram afetados, né, que tiveram, ou seja, um terço aí dos trabalhadores estão... Isso, evidentemente, afetou também o terceiro setor. Mas o que nós vamos discutir e focar nesta manhã, e sobretudo que nós temos a alegria de ter aqui o doutor Sebastião Faustino, que é, né, o craque, né, da previdenciário e todo o assunto dentro do nosso núcleo de estudos. Quando se fala em previdência, o nome que a gente tem é o professor Sebastião, que realmente compreende muito. O que a medida provisória 927 ela trouxe? O artigo 29 dizia assim, eu vou ler aqui o artigo 29 da MP 927, que diz assim, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Era essa a redação original, mas alguns partidos políticos questionaram esse artigo e vários outros também na medida provisória no Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo suspendeu esse artigo. Então, qual é a consequência? É isso que nós vamos debater com todos os palestrantes nessa manhã. Qual é a consequência dessa suspensão? Eu acho, na minha opinião, já vou antecipando aqui, o Supremo já tinha um RE lá atrás que dizia, como não poderia deixar de ser, que a exposição de trabalhadores a riscos no ambiente de trabalho constitui hipótese de responsabilização objetiva dos empregadores. Então, você tem, assim, trabalho essencial. E grande parte dos que trabalham no terceiro setor estão trabalhando em trabalho essencial, nos hospitais, em instituições de longa permanência de idoso. É um trabalho essencial e a pessoa também está exposta a um risco maior ali, né? Então, em sendo essencial o trabalho, fora das residências, esse profissional, então, o empregador acaba sendo responsabilizado pelo adoecimento do seu empregado. Portanto,
A nossa discussão, então, ela e o debate nesta manhã fica assim: qual é a importância disso? Primeiro, que a MP ela ainda está sendo, ela não foi votada. Olha só que coisa interessante. Primeiro vem a medida provisória, e pela primeira vez, viu, doutor Sábio, eu vejo que a medida provisória, que ela tem aqueles requisitos de urgência e de essencialidade que tem que ter, pela primeira vez a gente encontra, né, que essas medidas provisórias elas estão realmente poderiam ser medidas provisórias. Porém, elas ainda não foram apreciadas pelo Congresso Nacional. Ela já foi renovada, ela tem vigência de 60 dias, por mais 60, já foi renovada por mais 60, mas o mérito ainda não foi julgado. Porém, o Supremo já disse, isso daqui não pode passar. Então, ela tem que ser apreciada até o mês de julho, até 22 de julho, a 927. Existe um número muito grande de emendas parlamentares nela, mas o impacto que nós temos isso. Até ontem, nós tínhamos confirmados no Brasil 891 mil casos de contaminação pelo coronavírus. E essas pessoas estão, evidentemente, trabalhando. Então, a pessoa ela foi contaminada. Qual é a sua relação trabalhista? E qual é a sua relação previdenciária? Qual que é o reflexo? E também, esse reflexo ele vai ter um reflexo lá no momento da sua aposentadoria ou da sua da questão da aposentadoria pelo auxílio-doença, por exemplo. O Covid, se ele for contraído fora do ambiente do trabalho, né, provando o nexo, então, ele tem direito ao auxílio-doença previdenciário. O doutor Sebastião vai nos explicar melhor isso, que é o código 31. Agora, se a contaminação ocorreu dentro da empresa, então é auxílio acidentário. E, a partir disso, há uma diferença grande. Por exemplo, você tem a questão se é auxílio acidentário, a empresa obrigatoriamente vai ter que emitir uma comunicação de acidente de trabalho, uma CAT. Ela vai ter que pagar os primeiros dias, ela vai ter que recolher o fundo de garantia por tempo de serviço, o empregado vai ter a sua estabilidade, não vai poder ser demitido em 12 meses após cessar e após o seu retorno. Então, são essas as consequências que também atingem o terceiro setor. Portanto, doutor Sabo, eu creio que a minha parte seria levantar essas questões e agora a gente debater aí com o doutor Sebastião para que ele nos explique quais são os reflexos na prática dessa decisão. Vanderlei, se a Juliana me permite, foram excelentes as suas colocações. A gente tem um impacto incrível. Hoje, se nós pudermos dizer que nós temos 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada, 11 milhões já estão aí com esta prorrogação ou suspensão dos seus contratos de trabalho, das suas jornadas. Isso são dados do Ministério do Trabalho, da Secretaria própria, né, desse Ministério, das atribuições desse Ministério. E, como você bem disse, o Senado Federal, ontem, no final do dia, no final da noite, aprovou, né, essa medida provisória que está sendo encaminhada à sanção do presidente da República. E eu não tenho dúvida que o presidente da República rapidamente sancionará, até porque isso repercute muito em todos os contratos, visto que essa medida provisória, a 936, foi enviada em abril, né, para o Congresso Nacional. Mas nós vivemos uma situação atípica e que temos diversas cautelas e nós vamos ter, veja só, legislações, não é de exceção, mas legislações transitórias que vão viger, né, nessa pleiade de medidas, que são mais de 300, como você salientou, durante esse ano de 2020. Que situação, né? Impactante. Mas eu, Juliana, eu fico muito tranquilo, porque de previdência eu entendo pouquinho, quase nada. Né? Falando como mineiro, quase nada. Né? E é bom que o Sebastião vai poder esclarecer tudo, não só para nós aqui, mas para todo o Brasil. Né? O conhecedor do tema aqui. Só corrigindo o professor, é um cadinho só. Tá certo. Grande conhecedor do tema aí do direito previdenciário, né? O Sebastião Faustino, ele tem amplo conhecimento, estudioso nessa área, já tem vários
já tem feito vários estudos, né, com relação a esses reflexos aí, decorrentes das medidas provisórias, principalmente da medida provisória 936 aí, que trouxe questões importantes, como o Vanderlei colocou, suscitou aí, com relação à suspensão da eficácia do artigo 29 aí, pelo STF. E o Sebastião Faustino, então, vai tratar conosco aí, né, sobre essa concessão dos benefícios previdenciários aos funcionários durante esse período aí da Covid, quais são os reflexos que isso pode acarretar aí para a aposentadoria, né? Então, com você, Sebastião, nos traga aí conhecimentos que são inúmeros, né, relativo ao tema, e isso a gente pode até intercalar, Vanderlei, com as questões aí, se for necessário, pontuar essas duas, porque a medida provisória, ela traz reflexos trabalhistas, né, que interferem diretamente nas questões previdenciárias. Nós temos vários dispositivos aí na medida provisória que, apesar de tratar das questões trabalhistas especificamente, mas o artigo 6º, o artigo 8º, o artigo 9º, o artigo 34, ele traz questões trabalhistas, mas que refletem diretamente na questão aí da aposentadoria, né? Então, ninguém mais que o nosso querido Sebastião Faustino para tratar desse tema aí conosco. Bom dia a todos. Se não me ouvirem direito, eu estou num lugar que talvez a maioria nunca ouviu falar, chama Vale de São Domingos. Eu vim visitar minha mãe, que está completando 83 anos. Então, essa região, Vale de São Domingos, é interior de Mato Grosso, né, perto de Pontes Lacerda, fica a 450 quilômetros de Cuiabá, que é a capital do estado de Mato Grosso. Bem, eu não sei se todos estão ouvindo, porque eu estou no escritório de contabilidade de sobrinhos meus aqui, então tendo o prazer de estar na sala aqui do chefe do escritório de contabilidade aqui nessa cidade aqui. Bem, eu cumprimento a todos, na pessoa do professor Eduardo Sabo, né, nosso coordenador, e da doutora Juliana, nossa moderadora, e doutora Ana, que é a nossa anfitriã aí em São Paulo. Bem, você pode estar perguntando ou se perguntando, né, o que o auxílio-doença, o que o benefício previdenciário tem a ver com a pandemia. Tem muito a ver ou tem tudo a ver. Como o doutor Luigi e o doutor Vanderlei colocaram, nós temos hoje várias entidades que têm servidores ou trabalhadores que estão doentes, né, ou estão sendo vítimas do Covid, principalmente as entidades beneficentes que prestam serviço de assistência médica ou serviços hospitalares. Então, muitos de seus trabalhadores estão contaminados ou estão já adoecidos ou sintomáticos e têm que se afastar. Ele vai requerer qual benefício? Então, isso não vale só para outros trabalhadores, vale também para os empregados das entidades do terceiro setor. Então, basicamente, nós temos dois benefícios. O primeiro benefício, ou o mais comum, é o auxílio-doença. O auxílio-doença, como se sabe, é quando a pessoa fica temporariamente incapacitada para exercer a atividade laborativa. Então, ele vai requerer auxílio-doença. Se dessa incapacidade temporária ocorrer agravamento, ele vai requerer a aposentadoria por invalidez. E do auxílio-doença, como o doutor Vanderlei colocou, nós temos dois tipos de auxílio-doença. Nós temos o chamado auxílio-doença previdenciário ou comum, que é o Código 31, e nós temos o auxílio-doença acidentário, que é o B32, ou o Código 32, para fins de requerimento. Qual que é a diferença entre um e outro? O auxílio-doença comum ou previdenciário é aquele que exige pelo menos 12 contribuições. Então, é um benefício que, de início, tem carência. Como regra, tem carência de 12 contribuições. Porém, ele também poderá ser isento de carência quando o benefício for decorrente de uma doença grave. Então, se a doença for grave, mesmo sendo auxílio-doença comum, ele exigirá, então, como regra, 12 contribuições, doença comum, ou isento de carência quando a doença for grave. E o COVID é doença grave ou não? Se for pela literalidade da lei, não é, porque a lei enumera 14 doenças, né, o artigo 151 da Lei 8.213, ele enumera 14 doenças, que nós brincamos, as 14 pragas do Egito. Então, a Covid seria uma 15ª praga do Egito, que isentaria de carência? Só repetindo, artigo 151. Artigo 151.
Se você pegar os artigos 24 aos 25, ao artigo 24, 25 da 8.213, ele trata de carência. Certo. O artigo 24, 25 fala que são isentas, o auxílio-doença será isento de carência quando for decorrente de doença grave. E o artigo 151 da 8.213, ele trata quais são essas doenças. Então, ele enumera as doenças graves. Porém, o STJ já disse que esse rol do 151, ele é exemplificativo, ele não é taxativo, por razões óbvias. Porque você pode ter doenças ou afecções graves que surgem posteriormente ao rol feito pelo legislador em uma determinada época, e isso acaba não tendo enumeração mais recente. Então, você pode considerar que o COVID, por ser uma doença grave, ele também isenta de carência. Então, nesse caso, a pessoa pode requerer o auxílio-doença com isenção de carência, ou seja, mesmo não tendo as 12 contribuições. Bem, se for tido como doença endêmica, né, e essa doença endêmica, como regra também, ela não é acidentária, porque a lei 8.213, no artigo 21, parágrafo 1º, diz que doenças endêmicas não são consideradas acidente de trabalho. Então, como regra, nós temos doenças endêmicas e, no âmbito maior, doenças pandêmicas. Então, as pandemias também, como regra, pela lei acidentária, que é o artigo 20, parágrafo 1º, salvo engano, a linha D, diz que doenças endêmicas não são consideradas acidente de trabalho. Essa é a regra geral. Salvo se for decorrente de contaminação. Então, por exemplo, os profissionais que trabalham com esta doença, no caso do ramo de enfermagem, os técnicos de laboratório, todos eles, se forem contaminados, isso é acidente de trabalho, porque essa ressalva já vem no artigo 20, parágrafo 1º, a linha D da 8.213. Então, se a pessoa for contaminada em decorrência da pandemia, isso é considerado acidente do trabalho. Com relação à forma de requerimento, em decorrência da pandemia, esse benefício será requerido bastando que a pessoa junte ao Meu INSS, ao site, ao link Meu INSS, um atestado médico relacionando essa doença como sendo código da Covid. Ele vai requerer esse benefício, será feito de forma virtual e quando o perito médico federal for fazer a avaliação, vai enquadrar como Covid ou não. E vai estabelecer o chamado nexo de causalidade, né? A doutora Juliana numerou aí a questão do nexo de causalidade. Então, a pergunta é simples. Essa doença tem nexo de causalidade com a lesão ocasionada no trabalhador? Se sim, vai ser acidente de trabalho. Se não, vai ser doença comum, ele vai se afastar como auxílio-doença comum e, posteriormente, caso ele recupere, ele terá uma alta. Caso agrave, fique com alguma incapacidade, ele vai ser aposentado por invalidez. Se estabelece nexo de causalidade, se ele ficar com algum agravamento que reduz o seu desempenho laborativo, ele vai poder receber o chamado auxílio-acidente. Se ele ficar com agravamento mais sério, que impede que ele exerça atividade laborativa, ele vai aposentar por invalidez em decorrência de acidente de trabalho. E com relação a outros reflexos, ele vai ter também a estabilidade. Se houver nexo de causalidade e o enquadrar, se for enquadrado como doença acidentária, ele vai ter estabilidade após a alta do auxílio-doença. Então, está no artigo 118 da Lei 8.213. O artigo 118 fala que é assegurado ao empregado que, após cessar o auxílio-doença acidentário, retornar à atividade. Então, neste caso, ele tem a estabilidade de pelo menos 12 meses. Com relação à estabilidade, então nós já falamos, artigo 118. Com relação se é doença grave ou não, é artigo 151 da 8.213. E lembrando que o COVID não está enumerado no rol do artigo 151. Então, quem advogar nessa área, ou quem trabalhar nessa área, ou se for do terceiro setor, ele tem que ter uma declaração de um médico especializado, dizendo que ele foi acometido da COVID e que isso é uma síndrome grave, é uma doença grave, logo, ele terá o benefício da isenção de carência. Então, mesmo que ele tenha começado a trabalhar há 1, 2 meses,
não tiver a carência ainda, que são 12 contribuições, ele poderá requerer o benefício independentemente da carência de 12 contribuições. Mas, professor Sebastião, professor, mas o dilema é o nexo de causalidade, né? Porque como é que o médico vai falar, olha, ele adquiriu isso no hospital, ou no ônibus, ou fora? Esse que é o problema, é o nexo, né? Não, como regra... Ou só o fato de o camarada ser empregado de um hospital e já automaticamente já dá um nexo? Já, pelo menos a probabilidade é que dá um nexo. Se ele trabalha numa área hospitalar, trabalha numa área de enfermagem, trabalha no laboratório fazendo exames, então a probabilidade, a regra, é que já tem um nexo de causalidade. Se ele pegou a doença em outro local, na rua, no mercado, em algum lugar, não tem nexo nenhum, porque a regra da lei é que doença endêmica não tem nexo de causalidade com acidente de trabalho. Essa, pelo menos, é a regra que já era estabelecida para outras doenças, como malária, zika vírus e assim por diante. Essa é a regra da lei. E, pelo que eu entendi, no julgamento supremo, ficou a regra também para a Covid, que por si só você não descaracteriza o nexo pelo fato de ele estar trabalhando ou estar no dia a dia, em casa, ou isolado e assim por diante. Que, em princípio, você não tem nexo estabelecido para quem está em casa e foi acometido da doença, por exemplo. Exceto se ele for da área da saúde. Exceto se trabalhar com o laboratório e assim por diante. Não, mas, por exemplo, professor, se eu sou um advogado de um hospital, eu entro lá dentro. O fato de eu ser um advogado do hospital... Eu trabalho dentro do hospital, mas eu não estou ligado, né? Eu não estou ligado diretamente ao paciente, ao pronto-socorro, ao centro cirúrgico, ao atendimento. Ou só pelo fato de eu trabalhar numa empresa cujo KNAI entendeu? Isso já dá um nexo ou não? Ou eu vou ter Não. Nesse caso, como a sua doença não tem afetação direta com a especialidade do trabalho, ou com nexo direto, aí você teria que provar. Olha, eu sou advogado, fui acometido porque eu periodicamente tinha que ir ao hospital, tinha que ir ao pronto-socorro. Aí, nesse caso, a questão de prova. Porque para o profissional da saúde, o nexo já é um nexo causal direto. Para os demais trabalhadores, é o que chama nexo causal indireto. Aí você teria que fazer prova, que a gente chama de concausa. Você tem um nexo indireto. Essa então, justamente... O advogado, o contador tem que fazer a prova do nexo. Professores, essa é justamente a grande questão. O nexo causal direto e o indireto. Existem atividades que a natureza delas já está intrinsecamente ligada a essa situação, que são os ambientes hospitalares. Existem outras atividades, e todos aqueles que se dedicam, que estão nesse ambiente hospitalar. Existem outras atividades consideradas essenciais. Hoje nós temos bombeiros, policiais, agentes sociais do âmbito da assistência, profissionais do Ministério Público, atuando diretamente. Mas nós temos que fazer, nesse caso, a prova, né? A prova dessa atuação. E não é de uma forma direta, onde já tem determinado... Isso. A discussão está ficando boa, viu? Eu estou gostando muito, viu, Sebastião? A sua palestra está chamando a atenção não só do Vanderlei, né, mas como aqui de diversos internautas, não é, Juliana? Isso, professor. Nós temos aqui, professor Sebastião, alguns questionamentos aí para o senhor já dentro do contexto, né? Ótimo. Temos questionamento da Dice aí, né, que ela pergunta que só os trabalhadores, né, que trabalham na área de saúde pode ser considerado acidente de trabalho ou as pessoas que trabalham também com assistente social, se adquirirem Covid, pode ser considerado como acidente de trabalho. E nós temos mais 2 questionamentos ainda. O senhor quer que eu faça um de cada vez ou quer que eu faça os 3 de uma vez? Faz um de cada vez. É porque tem alguma ligação... Eu lei de horário aqui é 1 hora a menos, não é melhor fazer um de cada vez. Então esse é o posicionamento da Dice. Ela está questionando, né, se somente os profissionais de saúde podem ser considerados, se forem contaminados, se podem ser considerados como acidente de trabalho, né? Ou se quem também trabalha com assistente social, se isso também pode ser considerado acidente de trabalho. Pode. Se o assistente social é comprovar que tem ligação com alguma área de contaminação. Então, nesse caso, o assistente social, psicólogo, pedagogo, digamos que alguém da área hospitalar, qualquer profissional. Ele, nesse caso, basta fazer o nexo que ele está tendo algum desempenho
em relação com pessoas contaminadas. Então, nesse caso, eu entendo que bastaria ser um atestado de um médico, um profissional da saúde, dizendo que ele esteve em contágio com pessoas em decorrência da profissão dele. Lembra que o nexo causal direto tem que ter um estabelecimento de profissão, exercício da atividade. Então, se eu desempenho uma atividade e eu trabalho com uma área que exerce, isso é da essência da minha profissão, por isso quem é da saúde, como regra, tem um nexo causal direto já pré-estabelecido, digamos assim. As demais áreas, o contador, o advogado, tem que fazer prova. O assistente social, prova que ele trabalha na entidade hospitalar. Então, nesse caso, o nexo é mais já estabelecido também de forma da profissão dele, com o desempenho da atividade laborativa dele, com a contaminação, com o contágio da doença. Vou apertar o senhor mais um pouquinho. Nós temos uma pergunta aqui da Flávia, de Campinas. Ela questiona o seguinte, se ela trabalha em 2 hospitais, não se sabe dizer, são da área de saúde, não se sabe dizer, né, qual dos vínculos empregatícios dela gerou a contaminação. E aí, professor, né? Perguntamos, e aí, professor, como é que fica essa questão? Não, o que tem que provar é que em um dos 2 hospitais ela cometeu a doença. Aí a questão do médico, aí o aperto maior vai ser do médico que vai fazer esse atestado, né? Que vai atestar isso. Mas se ela cometeu a doença e ela trabalha em 2 hospitais, e com certeza ela adquiriu em um dos 2 hospitais, um médico que vai acompanhá-la, que vai ter que atestar se ela adquiriu no hospital A ou no hospital B. Aí eu diria que a questão é mais do médico que vai atestar, mas com certeza tem nexo de causalidade. Tendo nexo de causalidade... Aquele que for profeta evidente vai descobrir. Aquele que não for profeta evidente não vai conseguir, né? Descobrir se ela pegou de manhã ou se ela pegou de tarde é realmente algo muito preciso, né? Exatamente. Mas são situações que do dia a dia que vão gerar, porque nós temos profissionais da saúde que atuam em 2, 3 estabelecimentos e ainda em estados diferenciados, né? Então, a gente tem essa questão. Outra pergunta que nós temos aqui, professora, é com relação do Antônio Moraes. Ele questiona aqui se os policiais que adquirirem, né, o Covid no desempenho do trabalho, né, eles podem pleitear alguma indenização, eles podem requerer algum benefício decorrente disso? Pode requerer o benefício. Aí depende também, por exemplo, policial que vai fazer plantão em hospital. Tem muitos casos, né? Às vezes você tem algum reeducando, pessoa que está em situação, eu não sei se o nome politicamente correto é isso, né? Pessoa que está cumprindo algum tipo de apenação, né? Então, digamos que o policial, ele é cometido de uma doença, né? Esse interno, esse reeducando, esse detento, ele é cometido de uma doença. Ele vai para o hospital, pronto-socorro. Se o policial tem que acompanhá-lo, e nesse acompanhamento, nessa vigia que ele faz na entidade hospitalar, se ele é acometido de uma doença, em ficando isso evidenciado, com certeza acidente de trabalho. Se ele é um policial e adquire isso como outro cidadão comum, em princípio não é, entendeu? Porque a doença por si só, como regra, não é acidente de trabalho, não é doença tida como doença profissional do trabalho. Porque lembra bem, a doença profissional do trabalho, que nós chamamos de mesopatia ou ergopatia, ela decorre do meio das condições de trabalho. Então, para o profissional que já é da área da saúde, essa decorrência, esse nexo já é pré-estabelecido. Se a pessoa é um outro profissional de uma outra área, para que se enquadre como acidente de trabalho, ele tem que ter prova disso. A questão da indenização, pois não. Nós temos no terceiro setor as comunidades terapêuticas, que são locais, né, onde as pessoas estão lá atendendo pessoas que estão em recuperação de drogados, de outras coisas. As comunidades terapêuticas, elas são enquadradas previdenciariamente como saúde ou não? Eu entendo que sim, como paramédica, né? Atividade para saúde paramédica, né? Eu entendo que sim. Eu não sei, assim, não tenho agora de cabeça especificamente as comunidades terapêuticas, né? Mas, em princípio, as atividades terapêuticas em geral, elas são áreas paramédicas, né? Então, se houver se comprovar, aliás, que teve contato com alguém que foi contaminado, em decorrência desse atendimento, sim, por ser atividade terapêutica.
E nós temos muitas entidades nossas que atendem pessoal, moradores de rua. Essas pessoas fazem o trabalho, grande parte de voluntariados também, né? E grande parte do terceiro setor que faz esse atendimento nessas populações. Mas aí já não se enquadraria como saúde, ou teria que provar o nexo também, né? Nesse caso, também teria que provar o nexo. Que ele estava em decorrência do seu trabalho, ele foi acometido da doença. Eu entendo assim, sempre que você, comprovando o nexo, se for em decorrência do seu trabalho, da sua atividade, você poderia enquadrar como acidente de trabalho. Mas se você foi acometido ou foi, né, vitimado da doença, independentemente de algo do seu trabalho, da sua atividade, aí não seria acidente de trabalho, seria doença comum. Aí você vai requerer o auxílio doença comum ou a aposentadoria por invalidez comum ou previdenciária, e não acidentária. Só mais uma perguntinha, já que estamos com o homem da Previdência aqui, né? Então, é o seguinte, vamos imaginar que a pessoa morre. Então, o acometido da Covid morre. Então, qual o impacto previdenciário se ele foi constatado que é acidente de trabalho? Então, vai ter um impacto também lá no benefício que a pessoa vai receber, né? Na esposa, vamos imaginar que tem um impacto também, se foi enquadrado como acidente ou se foi um normal, foi algo... Tem um impacto, porque nesse caso, em havendo óbito, o dependente vai requerer pensão por morte. E se a morte for em decorrência de acidente do trabalho, a pensão já dura, em princípio, como regra, já é vitalícia. Se a pensão não é decorrente, se a morte não é decorrente de acidente do trabalho, tem relação com a duração da pensão. Aí a duração vai durar menos tempo se o segurado, ao falecer, tinha menos de 18 contribuições. Então, essa é a diferença. Porque se a pensão ela vai durar um tempo menor, se o benefício, no caso a pensão por morte, decorreu de segurado que tinha menos de 18 contribuições. E se foi considerado acidente do trabalho, a pensão já é vitalícia, independentemente de quantas contribuições ele tinha vertido antes de falecer. Ou seja, poderia ter 2 contribuições e ter falecido da Covid. Se for enquadrado como acidentário, ela não tem limite de duração. E se ela for enquadrada como doença comum ao falecer, aí tem questão de saber se ele tinha mais ou menos 18 contribuições. Porque se tem só 18, menos 18 contribuições, ela vai durar o benefício durará só 3 meses. Então, mas a reforma da Previdência também não mexeu naquela questão de 60%, vai acrescentando mais 2%? Sim, aí você está falando do cálculo do benefício, isso. Falando do cálculo do benefício, né, que é 60% mais 2% a cada ano de contribuição. Eu estou pensando aqui mais também na duração da pensão. Então, além do cálculo, a questão se é acidentário ou não tem a ver com a duração da pensão, se o segurado tinha mais ou menos contribuições. E o marco temporal aqui são 18 contribuições. Se ele faleceu e tinha menos 18 contribuições e não era acidentário, o benefício só dura 3 meses. Se ele faleceu, era acidente do trabalho e não tinha 18 contribuições, aí o benefício dura mais do que esse tempo. Juliana, essa live entre os professores Sebastião e o professor Vanderlei está ótima, não está? Está excelente. Mas são questionamentos, professor, que eles estão discutindo, mas que a gente tem aqui no chat, que é essa discussão com relação, que a gente percebe aqui que o nexo de causalidade está sendo o X da questão, professor. Entendi. Porque até o questionamento disso, mas como é que eu vou comprovar esse nexo, né? É complicado. E outra questão que a gente tem, o Antônio até reiterou que a pergunta, é que se o policial ele está exercendo atividade, ele está no risco, se você considerar, por exemplo, que o tempo de contaminação, se contar justamente no dia da escala dele de trabalho, isso vai ser considerado como acidente de trabalho, porque ele estava no exercício da profissão. Eu acho que o que ele quis colocar, salvo engano, é isso, né, Antônio? Se você, como desempenho da sua atividade como policial, se você trabalha com exposição ao público, se isso pode ser considerado aí, né, um nexo de causalidade, se isso pode ser considerado aí um acidente de trabalho. Interessante a pergunta do Antônio José.
Ele é um escrivão de polícia, eu conheço, muito dedicado a proteger os colegas e a lutar pelos interesses dos colegas. Por isso que ele deve estar fazendo essa pergunta com essa intensidade toda, viu? É complicado. Porque o nexo de causalidade, ele não vem diretamente por profissão. O que seria, em regra, o nexo de causalidade? É se a atividade que você desempenha tem relação direta com aquela doença, né, da qual você está sendo acometido. Então, por exemplo, um profissional. Isso valeria para um vendedor também. Então, o cara atende alguém que está com Covid. Tem nexo de causalidade ou não? Então, em princípio, não. Por quê? Porque a atividade de vendedor não tem essa relação direta com aquela endemia, com aquela doença. Essa seria a regra. Agora, quem é da área de saúde, como regra, já tem um nexo de causalidade? Sim. Aí você começa a estender para outras atividades. Né? O Dr. Vanderlei falou de comunidades terapêuticas ou atividade policial. Se ele comprovar que em decorrência da atividade ou do serviço que ele estava fazendo, ele foi acometido daquela doença. Então, assim, ele acompanhou, ou no caso do escrivão, ele estava fazendo o depoimento de alguém que estava acometido da doença. Isso pode dar causa àquela doença dele? Se sim, você pode enquadrar como nexo de causalidade. Mas aí a questão do médico ou do profissional, do perito, ou do médico atender essa pessoa, é fazer esse enquadramento. Aí, nesse caso, vai depender do parecer do médico que atender a pessoa. Para dizer o seguinte, olha, você acometeu a doença em contato com tal pessoa, ou no dia que vai fazer uma oitiva, no dia do depoimento, ou no dia que acompanhou a pessoa no hospital e assim por diante. Aí vai depender do médico fazer esse nexo de causalidade. Ele questiona, há um questionamento também, eu acho que mais das vezes poderia ser para você, Vanderlei, se isso gera um direito a uma indenização decorrente de acidente de trabalho, né? Que acho que gera, aí entra a questão da responsabilidade objetiva, né? Que você colocou com relação a isso. Eu acho que a questão maior, alguns posicionamentos, acredito que seja nesse sentido, se pode gerar direito à indenização. Se o acidente de trabalho, né? Eu acho que de uma forma geral, se esse acidente de trabalho, né, considerado como a Covid ser considerado como acidente de trabalho, se isso pode gerar direito à indenização. Aí eu acredito que posso responder, Vanderlei? Também vai chegar na seara aí do Dr. Vanderlei também. Não, Sebastião, pode. E isso é uma preocupação nossa, viu, Sebastião? Isso é uma preocupação nossa, porque realmente, olha, quantos hospitais nós temos no Brasil, só de filantrópicos? Você tem 995 municípios no Brasil que só tem um hospital e esse hospital é filantrópico. Nós, eu e o Dr. Luigi, conhecemos e temos a nossa rede adventista de hospitais também. Então, isso é uma preocupação, porque o Supremo já disse lá atrás que a exposição de trabalhadores a riscos no ambiente constitui essa responsabilização. Pode, porque se a empresa agir com algum tipo de negligência, aí pode. Essa lei já prevê também. Salvo engano, é o artigo 121 da 8.213. Então, porque como o acidente de trabalho ele é objetivo, como a doutora Juliana já disse, então, em regra, a Previdência vai conceder o benefício. Ela não vai questionar se o trabalhador foi ou não negligente. Mas para a questão de voltar contra a empresa, aí tem a ver se a empresa foi negligente ou não. Se ela, de alguma forma, deixou de fornecer o equipamento, deixou de fornecer o EPI, deixou de fornecer o instrumental de trabalho. Então, neste caso, ela pode ser responsabilizada. Inclusive, a Previdência pode voltar com ação regressiva contra a empresa nesses casos aí. Se ela deixou de fornecer equipamento, deixou de treinar, deixou de capacitar. Então, isso está lá pelo artigo 120, 121 da 8.213. É importante o que o Sebastião está destacando, principalmente se você que está nos assistindo é gestor de entidade do terceiro setor, porque às vezes numa tentativa de economia, a sua economia pode sair muito cara. Porque aí agora, essa é a grande matéria de prova. Então não é só comprar álcool em gel, máscara, luva, é comprar isso legalmente, ter isso lançado nas suas notas fiscais, pegar o comprovante de que os seus servidores receberam, seus empregados receberam isso, ter isso anotado, registrar isso, porque isso vai ser a matéria de prova se você tiver algum questionamento como esse. Então é muito importante essa questão, porque o risco de uma indenização dessa pode inviabilizar a sua operação. E como a gente mencionou, a ausência de reservas, a gente prepara para isso,
A gente tem que ser muito zeloso com a produção de prova nesse caso. Muito bem, a discussão está interessantíssima. Eu acho que a Juliana congelou, viu? A nossa Juliana, você tem que tirar o teu, Tem que teu desligar celular. Ou está dando microfonia nas duas, você entrou no celular e também no teu... Travou aqui. Desliga um dos dois, aí acho que vai ficar um som só. Estou conseguindo acessar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeito Sim, agora. está conseguindo te ouvir. Travou para mim aqui. Eu vou entrar pelo celular. Muito bem. Doutora Ana Carolina, mas que excelente iniciativa da OAB de São Paulo, da Comissão do Terceiro Setor. Viu? Eu tinha ideia, mas não tinha bem essa certeza, né, que o doutor Sebastião Faustino daria um show aí, não é? O Vanderlei e o Luiz foram abrindo espaço, não é? E ficou excelente, não acha? Eu tenho uma pergunta, viu? Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Será que eu posso fazer? Não sei se é Não possível. sei se você vai poder fazer, porque ele está tão bem. Depois você faz uma pergunta difícil, ele não consegue, não quer responder, mas faz. Faz Não, agora. a pergunta é pro Luigi e pro Vanderlei, então acho que não vai precisar se preocupar. Melhor. Vocês falaram em atividades essenciais e atividades não essenciais, né, nas questões trabalhistas. O maior dilema que a gente está vivenciando quando a gente fala de parceria, inclusive até o Luigi postou agora a questão da cultura aqui no município de São Paulo, é a questão da educação infantil, que a gente tem aí uma suspensão das parcerias em função de ser compreendido, né, que não é atividade essencial, enfim, não é obrigatório, e a questão da cultura, né, e outras atividades que são classificadas como não essenciais. Como é que vocês veem aí a tratativa no que diz respeito às duas medidas provisórias trabalhistas? Desculpa polemizar, mas é só porque eu estou recebendo muita mensagem de WhatsApp sobre essa questão. Bom, não sei, o doutor Vanderlei quer falar alguma coisa? Eu falo depois, como é que quer fazer? Não, eu creio assim, as medidas emergenciais, elas impactam todos aqueles que, de alguma forma, têm alguma formalização, né? Porque aqueles trabalhadores informais, o governo fez outras medidas, né, para chegar até eles. Esses formalizados, eles estão no setor público, vamos no setor privado, né, porque também os servidores públicos, eles estão tendo os seus tratamentos. E esse pessoal, de alguma forma, se eles não estão, elas atingem aqueles que estão formalizados. E dentro dos formalizados, não é o fato de você trabalhar numa empresa sem finalidade de lucro, numa organização da sociedade civil, porque esses dias nós estávamos numa live aí também, acho que na anterior, nossa, em nenhum momento a lei ou a Constituição, ela diz que uma entidade do terceiro setor não pode ter lucro. Ela diz apenas que não pode distribuir lucro. Entendeu? Então, essas pessoas, essas duas medidas provisórias gêmeas, elas atingem empregados do primeiro setor, do mercado, vamos dizer assim, do segundo setor, que é o mercado, e do terceiro setor, porque o primeiro setor, que é o Estado, ele tem um regramento próprio, né? Então, a AMP, ela é exclusiva para o segundo setor e também para o terceiro setor. Bom, aí acho que a gente volta um pouco naquilo que nós discutimos, que é a dificuldade de onde nós nos enquadramos, né? O que é necessidade. O grande desafio nosso é que as atividades do terceiro setor, elas são muito peculiares. Nós temos instituições que são criadas. Bom, ontem eu tive a oportunidade de conhecer de perto uma instituição que é muito específica. Veja, olha, essa instituição, ela é responsável por ajudar a combater o preconceito sofrido por mulheres ligadas ao movimento de mulheres negras, mas isso do preconceito sofrido pelo movimento feminista das mulheres brancas. Então, assim, uma entidade altamente específica. Então, como é que nós vamos conseguir
dizer se essa entidade é de necessidade, ou seja, para as pessoas que estão sendo assistidas por elas são de primeira necessidade e não podem, é uma coisa que está acontecendo no dia a dia. Então, esse enquadramento vai depender muito, a instituição ela precisa se preparar para provar a necessidade dela. E muitas vezes ela vai ter que ir a juízo, aí pode ser o custo. Mas, para mim, a maioria esmagadora do terceiro setor, mesmo que tenha superávit, como mencionou o Dr. Vanderlei, né? E esse superávit é investido nela mesma, a gente tem que deixar claro, às vezes, essa questão do resultado positivo das instituições, o superávit que elas tenham, o artigo 14 já tratou disso e esse dinheiro tem que ser reinvestido na finalidade dela. Mas ela se enquadra assim como necessidade e, para mim, ela faz jus a tudo isso. A grande questão é que ela vai ter que, em algum momento, ou fazer esse requerimento judicial, ou vai ter que um procedimento administrativo para lograr isso. Por quê? Porque, mais uma vez, a lei não contempla. A lei não contempla por dois motivos. Primeiro, nós temos alguns casos de instituições extremamente específicas como essa, né? E um trabalho desse tem que começar, por exemplo, com a assistência social do município. Você convencer primeiro o município da importância da sua atividade, depois o Estado, e depois você parte para uma certificação. Eu estou vendo muitas perguntas no chat aí. E como é que eu consigo certificado? Como é que eu consigo certificado? Eu já passei os links dos ministérios e ele pode acessar o site do NEPATS também, que é www.nepats.com.br. Seria interessante que alguém até colocasse aí para nós aí no chat o link certinho do núcleo, para que a gente possa orientar essas pessoas a buscar essa certificação. E muitas vezes, onde você vai fazer essa garantia e essa defesa do que a sua entidade desenvolve? No próprio ministério, né? No próprio o projeto de assistência social. Alguns perderam o certificado porque o ministério não entendeu mais como de assistência social o projeto. Então, coube a instituição mostrar que sim, era assistência social e em que aspecto da assistência social. Então, a gente precisa conhecer bem as nossas entidades e enquadrar as nossas entidades e defender esse enquadramento. E eu entendo sim, a gente tem que lutar para todos os benefícios do segundo setor. Se é para manter e para garantir os nossos objetivos, como eu mencionei aqui o caso da recuperação de empresas, né? Que a Lei 11.101, que busca essa proteção das empresas, elas também têm que ser usadas. Imagina, se uma empresa é importante porque gera empregos e gera divisas para o Estado, a gente é tão importante quanto, porque além de gerar empregos, gera uma atividade complementar ao Estado. Então, agora, cabe a nós desenvolvermos essa tese, conhecendo bem a entidade em que você trabalha. Muito bom, excelente. E quero dizer que essas oportunidades de conversarmos com relação a essa temática, inclusive porque depois ela vai ser um trabalho permanente, e eu estou entendendo, não é, Ana Carolina, que esses eventos da Comissão do Terceiro Setor, eles agora vão para o YouTube, não é? Sim, eles estão passando ao vivo no Facebook. Depois também, para quem quiser rever, vai estar no Facebook, que é gravado, e também vai subir depois para o site do Cultura e Eventos da UAB, assim como também já estão o nosso primeiro ciclo, né? Nos dias 3 e 4, já estão também no YouTube. Eu vou mandar aqui para quem quiser e tiver interesse o link do YouTube. Muito obrigada. Que bom, Carolina. Realmente há uma melhor participação e uma maior participação de todos. E eu estou vendo aqui que integrantes nossos, e faço uma saudação especial à colega Onísia Pignataro, nossa palestrante também, ela está ativa aí, acompanhando todos os trabalhos. E existe, doutora Ana Carolina Carrinho, um movimento muito interessante, né, que é o do Emiroski, né? E eu vejo que tem muitos participantes daquele movimento que também estão nos acompanhando. E, se me permite, uma saudação para o Lucas Seara, sabe? Ele é muito atuante, eu acho incrível como ele vive essa questão do terceiro setor, como ele é ativo e tem se programado e
está sempre prestigiando não só essas atuações, mas todas as outras que acontecem. Isso é muito significativo. E mais significativo ainda é que o terceiro setor, ele como um todo, não só aqui no âmbito do NEPADS, da Universidade Católica, tem mantido os seus parceiros, né? Sempre vale a pena dizer que não só a OAB, né? Mas como, por certo, a Fundação Banco do Brasil, ou por certo, a José Paiva Neto, a LBV, a Faculdade de Brasília, são parceiros importantes que fazem com que outros tantos agentes, desde o FONIF até a Escola Aberta do Terceiro Setor, possam divulgar e capacitar as pessoas. Hoje, a palavra-chave é conhecimento, é informação, até para tranquilizar os nossos espíritos, a nossa postura. Por isso, se me permite já fazer um comentário, achei hoje a live muito elucidativa, viu, sobre diversos pontos, né? A partir do Luigi, Vanderlei, Sebastião, essa análise que foi feita de legislativa, essa análise que foi feita contratual, essa análise que foi feita previdenciária. Viu, Juliana? Você, né, tem moderado com grande maestria, né, e gostei muito. Eu estou fazendo esses esclarecimentos, mas a live continua, né? Professor, aqui acho que os questionamentos nós não tivemos mais nenhum aqui, né? Se o doutor Luiz, o doutor Vanderlei, o doutor Sebastião quiser fazer alguma colocação aí, né? Com relação às discussões aí, ao tema, apesar de nós não conseguiremos esgotar, né? Todas as questões aí, mas o que foi tratado hoje é de extrema relevância, porque afeta diretamente não só as sociedades empresariais, mas entidades do terceiro setor, e como o Lúcio colocou, nós vamos nosso site, né, está aberto, né, nós temos um link de contato direto, qualquer questionamento pode ser feito diretamente no nosso site, que nós, na medida do possível, vamos respondendo, né, professor? Tentando auxiliar, principalmente aí essas instituições menores que participam e têm uma dificuldade de buscar os caminhos, né? Até mesmo para certificação, como o Luiz colocou aí, né? A gente sabe que essa certificação não é um caminho muito fácil, porque depende de questões técnicas, né? De questões formalizadas, de projetos e de documentações, e que às vezes a gente percebe que as instituições, as pequenas instituições, né, elas têm muito boa vontade na realização desse trabalho social, desse desenvolvimento, porque trabalham praticamente, desenvolvem essa atividade praticamente com o trabalho voluntariado, e nós estamos aí sempre à disposição para auxiliar tanto, né, para colaborar com essas entidades maiores, né, para colaborar com as entidades menores e auxiliar no que for possível. Gostaria aqui mais uma vez, professor, de agradecer aqui ao AB de São Paulo, né, na pessoa da doutora Ana Carolina, que sempre muito prestativa, né, conosco, que sempre nos auxiliou, né, no desenvolvimento da pesquisa, no desenvolvimento desse seminário. Sem a participação dela, né, não seria possível a gente realizar com tanta maestria, com tanta grandeza aí. A sua equipe, doutora, fica aí o nosso agradecimento, né, a equipe que está, porque nós estamos aqui, né, tela, mas nós temos uma equipe por trás de nós que faz com que isso aconteça, né? Então, nossa admiração, nosso agradecimento aí ao AB de São Paulo, né, na pessoa da doutora Ana, do presidente aí, agradecer a participação, né, das pessoas que estiveram conosco aí, agradecer a disponibilidade do doutor Luiz, que a gente sabe que a agenda dele é muito apertada, o doutor Vanderlei também, né, o doutor Sebastião Faustino, que tem agendas apertadas, o professor sabe que eu nem faço, a gente nem pode imaginar quanto ele é demandado por essas questões, mas nós estamos aí à disposição, né? E agradecemos de coração aí quem esteve conosco. E deixa aí, professor, para o senhor dar a palavra final, né? E encerrar nossas atividades. Perfeito, Juliana, perfeito. Mas sabe que essa minha palavra final não vai ser a final, porque o que eu estou curioso
é o seguinte, saber o que vai acontecer amanhã. Tá? Porque eu tô esperando que a doutora Ana Carolina, como nossa anfitriã, me fale não só de hoje, mas já me fale de amanhã, para a gente continuar com os nossos eventos. Ana, você com a palavra. Tá joia. Bom, eu acho que hoje a gente conseguiu aí trazer os principais aspectos das questões trabalhistas e previdenciárias, que diz respeito às medidas emergenciais, mas amanhã vai ser muito especial também, porque a gente vai estar falando sobre compliance na atuação preventiva dos atos administrativos pandêmicos. E a gente vai estar contando com o professor José Eduardo Sapaz como palestrante, como expositor, então isso também vai ser muito positivo para nós. O doutor Ricardo Monello, que é também um profissional de grande referência no terceiro setor. O doutor André Luiz, que tem aí uma atuação muito pujante em relação ao Tribunal de Contas. Ele é um profissional que está na linha de frente em relação a controle, a fiscalização, monitoramento, enfim, é um profissional que vai estar trazendo um background muito importante para nós, no que diz respeito à questão da importância do compliance, inclusive, e vamos contar com o nosso querido e sempre presente Dr. Cláudio Ramos, que é praticamente um dos fundadores aí da comissão, junto com o Dr. Ricardo Monello também, e outros advogados que fundaram a Comissão de Direito do Terceiro Setor. O Dr. Cláudio Ramos é um profissional extremamente competente, ele não é só advogado, ele também é contador e economista, então ele tem toda uma linha aí de análise e até para poder fazer essa moderação de uma forma brilhante. Então a gente acredita que amanhã o tema sobre compliance vai ser muito, muito interessante mesmo. Eu estou bem animada também, viu, professor? Que bom, eu fico muito feliz porque, veja só, vamos dizer, advogado, economista, contador, será excelente. E melhor ainda, Ana Carolina, falando com toda sinceridade e clareza, melhor ainda porque a Comissão do Terceiro Setor vai se fazer presente de uma forma muito firme no painel de amanhã, porque nós não temos dúvidas que o posicionamento de São Paulo tem sido sempre uma referência para todo o Brasil. Razão pela qual nós estamos recebendo esse apoio e estamos contribuindo para o conhecimento, para a transparência, para a divulgação desses trabalhos. Fica aqui o meu agradecimento especial a todos, principalmente àqueles que nos assistiram, né? Porque eu sei que todos aqui que fizeram as palestras são importantes, mas assim, se não tivesse ninguém para nos ouvir, nem para nos assistir, não é? Eu não poderia ser capaz de imaginar a repercussão das dúvidas que foram tiradas pelo Dr. Sebastião, pelo Dr. Vanderlei e pelo Dr. Luídio, né? Tudo com aquela intermediação muito até agradável, né? Da própria doutora Juliana, de Paracatu. Doutor Sábio, gostaria de fazer um agradecimento especial ao senhor, né? A sua responsabilidade grande como liderando o Ministério Público aqui no Distrito Federal. A gente que mora aqui no DF tem acompanhado as notícias. O doutor Sábio está quase todo dia, né, nos telejornais aqui da capital federal, e ele tem uma equipe muito especializada que tem trabalhado, inclusive, né, na fiscalização, né, de hospitais, de outras entidades, e isso é muito bom. Eu acho assim, como o senhor tem falado, né, como vai ser, como será o amanhã, a gente não sabe. Nós temos que colocar o pé e acreditar que vai ser melhor. Eu acredito assim que nós estamos vivendo, e sobretudo no terceiro setor, e ontem mesmo conversei com um gestor de uma das entidades dizendo o seguinte: não se descuide da sua prestação de contas, porque nesse momento de pandemia e nesse momento de que as coisas estão precisando ser tocadas, às vezes passam algumas coisas que não deveriam passar. Nós estamos vendo operações policiais, inclusive, de compra de equipamentos e respiradores e o Ministério Público está agindo, a Polícia Federal está agindo, e o terceiro setor também tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque não é que é um momento diferente que nós vamos deixar todo o compliance, toda aquela conformidade que é devida ao terceiro setor. Então, eu quero fazer um agradecimento especial, porque o senhor é uma inspiração para todos nós.
O pessoal gostou muito, Sebastião, demais mesmo. A gente tem aqui uns grupos que a gente segue aqui no Zap e todo mundo falando. Essa é a questão, né, do nexo causal. Foi excelente sua participação. Eu acho assim, cada dia mais o NEPATS, a OAB, a escola do terceiro setor proporcionando essa discussão. E é muito, muito interessante. Eu fiz uma pesquisa, doutor Sábio, sobre as pandemias que tivemos no passado. E, por exemplo, na de 18, após 19, por exemplo, o Carnaval de 1919 foi o mais impressionante de todos no Rio de Janeiro. As empresas de automóvel venderam muito. A gente vê que o ser humano, nós podemos tirar dessa pandemia o nosso melhor, mas também o nosso pior. Então, eu acho que o terceiro setor, nós temos muito que aprender, nós tivemos muito que aprender, a educação, os hospitais, e nós podemos, então, depois que... Eu não acredito que isso vai passar, mas nós precisamos ter e continuar fazendo aquilo que sempre fizemos. Vanderlei, você... Sabe o que nós temos que fazer, doutor Vanderlei? Um outro evento. E doutor Vanderlei vai ser uma pessoa especial. Vanderlei, isso não é brincadeira. Nós vivemos um momento em que há necessidade de conjugação de esforços. Esforços no âmbito da família, no âmbito das instituições, no âmbito governamental. Tenho falado também, em outra sede, na sede jurídica, que é o momento do verdadeiro sistema de cooperação, de cooperativismo. Cooperativismo que muitas vezes é falado só no âmbito do terceiro setor, mas cooperativismo também entre os órgãos governamentais. Tá? Mas isso fica para um outro momento. Olha, muito obrigado, viu? Ana, eu não sei se a gente já se despede dando um tchau, como é que é esse final, ou se... Professor, eu só queria agradecer a presença dos meus alunos aqui da Faculdade Finon de Paracatu, que eles estão aí, participaram com a gente pelo Facebook, né? Um agradecimento aí de coração a todos vocês aí, os queridos alunos que se fizeram presente aí. Tá? Professora Juliana garante pão de queijo para todo mundo. Vou fazer um convite, tá? Estão convidados para vir a Paracatu comer um pão de queijo, a capital do pão de queijo. Ótimo, bom saber, eu sou fã. Mas, enfim, professor, acho que você pode fazer o encerramento como o senhor até achar mais conveniente. Eu só queria, mais uma vez, agradecer a equipe toda da OAB, o pessoal que está aí no back-office ajudando a gente, a equipe técnica. Obrigada pela possibilidade da gente transmitir via Facebook, porque também essa é uma forma que a gente tem de disseminar informação e conteúdo qualificado, como foi o que a gente teve hoje. E agradecer a todos vocês que estão aí cedendo seus conhecimentos, né, o seu tempo, para a gente poder estar junto e passar aí, através da Comissão de Direito do Terceiro Setor, um pouquinho mais daquilo que cada um da gente experimenta no segmento. Professor, o senhor é referência, sempre vai ser, e para nós, novamente, é um grande privilégio. Eu espero todos vocês amanhã e ainda mais os demais participantes. Eu faço aqui minha fala de encerramento, agradecendo a todos. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, se cuidem, fiquem com Deus, nossos alunos, nossos palestrantes, nossos amigos. Até amanhã. Até amanhã. Olá a todos.